Que a paz de Deus esteja com cada uma de vocês, com cada uma de vocês. Quero compartilhar um pouquinho hoje com vocês sobre versículos muito interessantes e que às vezes passam batidos por nós, e eu gostaria de relembrar como Igreja Bethesda, como Bethesda, esses versículos para nossas mentes. Primeiro eu queria dizer uma coisa: Bethesda, B de bola, E, T de Teresa, E, S, D de dado, A. Bethesda, a palavra Bethesda quer dizer a casa da misericórdia divina. E igreja não é algo inanimado, não é Bethesda, não é um conjunto de letras. Igreja é composta por cada pessoa que frequenta aquela comunidade de fé, que faz parte da Igreja Bethesda. Então, a Igreja Bethesda não existe como instituição monolítica, a Igreja Bethesda. O que existem são pessoas que concordam com algumas, com muitas das ideias, dos pensamentos, das doutrinas postuladas pela Igreja Bethesda como instituição, através dos seus pastores, das suas pastoras, presbíteras, presbíteros, diáconos e diaconisas, e aí a gente se congrega. Mas cada pessoa que se congrega, que vai, que frequenta, que dá o dízimo, que dá ofertas, que sustenta essa igreja, é a igreja. Então a igreja é o conjunto de pedras vivas. Já diz Pedro, igrejas são pedras vivas, vocês são pedras vivas. Nós somos pedras vivas. Cada pedrinha constrói um sustentáculo, uma base para essa igreja. Então eu quero falar em Eclesiastes capítulo 11, versículos 1 e 2, que diz assim: atira teu pão sobre as águas. Depois de muitos dias, você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem, com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Provérbios 21, 13 também nos alerta: quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres também clamará e não terá respostas. Quando eu estava estudando Provérbios 21, 13, eu me lembrei da história de Lázaro e do homem rico. Lázaro pedia todos os dias: olha, me dá um pouquinho de pão, me dá um pouquinho de pão. E o homem rico fechava os seus ouvidos aos clamores de Lázaro. E um dia esse homem faleceu, e aí foi e pediu a Abraão: pai, manda Lázaro lá na terra para falar para os meus parentes que eles não podem ser assim como eu, que eles não podem fechar os ouvidos ao clamor dos pobres, porque aqui está ardendo muito. Isso é uma história, é uma metáfora, para nos lembrar que... E aí o pai Abraão diz: olha, aqui, desculpa, não vai ter. Se eles não estão ouvindo nem os profetas que estão lá na terra, imagine se eu mandar... Eu estou aqui parafraseando, tá? Anjos do céu, eles também não vão ouvir. E é muito interessante que a Bíblia é repleta, principalmente as palavras de Jesus são repletas desse alerta, que nós não podemos, vamos repartir, vamos dividir. Então, quando eu também olhei no nosso Instagram da Igreja Bethesda, e nós, o Instituto Coexistência, através da doação de várias pessoas, de várias entidades, nós temos distribuído mais de 7 toneladas de alimentos, kit de saúde, kit de higienização, kit de higiene pessoal. Temos tentado, através de cada pedra viva, através de cada pessoa, de alguma maneira vencer esses momentos difíceis que nós estamos atravessando. E aqui a Bíblia nos diz que nós vamos jogar o nosso pão sobre as águas e depois, mais tarde, ele retornará. Eu me lembrei de uma campanha que há uns 3 anos foi muito forte aqui no Brasil, que diz: gentileza gera gentileza. E é interessante como, então, aquilo que você faz é como um efeito dominó. Tem um outro versículo na Bíblia que diz assim: dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, as pessoas jogarão no teu regaço, pois com a medida que medirdes, serás medido mais ainda. Me lembra muito, então, olha, todos esses versículos que estão nos alertando continuamente a não fechar os ouvidos ao clamor dos pobres.
E ele diz assim, também, se você fechar os seus ouvidos ao clamor dos pobres, você um dia clamará e não terá respostas. Gentileza gera... Acho até bonitinha demais essa propaganda. Gentileza gera gentileza. Eu queria ler uma frase do Leloup, do Jean-Yves Leloup, que ele nos diz que só perdemos quando não aquilo que nós não doamos. Então, nós queremos para nós, mas o segredo do bem-estar, o segredo da felicidade, isso Jesus já disse no Sermão do Monte, é doação. É se doar. Eu falo muito disso, mas é porque cada dia que passo, vejo e leio nas redes sociais as pessoas cada vez mais egoístas, as pessoas cada vez mais fechadas em si mesmas, as pessoas guardando, as pessoas acumulando. E aqui o livro de Eclesiastes nos diz, joga teu pão sobre as águas. Ele diz no versículo 11, capítulo 11, versículo de número 2, diz assim, reparta aquilo que você tem em 7 vezes, talvez 8, porque não sabemos a desgraça que cairá sobre a terra. Olha que interessante, isso foi escrito há mais de 3.000 anos. Então você deve, reparta o que você tem, porque você não sabe o que vai acontecer. Isto é, queridos e queridas, nós vivemos numa sociedade. Nós vivemos em sociedade, nós precisamos uns dos outros. Não pense que você nunca vai precisar de outra pessoa só porque você tem dinheiro. Não pense, porque o dinheiro pode comprar o remédio, mas não compra a saúde. O dinheiro compra o hospital, mas não compra a saúde. Não compra o sono. Ele pode comprar o remédio, mas não compra o sono, aquela paz que você pode deitar com a consciência em paz, de que você repartiu o que tinha, de que você acudiu os pobres, de que você não foi racista, de que você foi antirracista, de que você não foi homofóbico, de que você protegeu as pessoas que precisam ser protegidas do mal, que precisam ser protegidas da fome, que precisam ser protegidas da miséria. Então, o Jean-Yves Leloup, que é um monge ortodoxo francês, ele diz assim, nós só perdemos aquilo que nós não doamos. Aquilo que você não doa, você está perdendo. Então, vamos ouvir o que a palavra de Deus nos exorta constantemente. Vamos ouvir o clamor de Deus para conosco, Isaías 61, que diz, ele me ungiu para anunciar as boas novas, para libertar os oprimidos, para dar visão aos cegos. Então, que os nossos olhos espirituais se abram para essa parte tão essencial nos momentos que nós vivemos. Doe, seja generoso, reparta o que você tem com 7, 8, jogue o seu pão sobre as águas, para que você possa dormir com a consciência tranquila e para que você possa também plantar, não por isso, mas porque você possa também plantar generosidade, bondade na face da terra. Porque é assim que Deus quer que a gente haja.